Olá você, tudo bem? Que bom ver você aqui comigo. É um prazer estar aqui falando sobre autoconhecimento. Meu nome é Elias Minasi, eu sou analista haitiano por formação pelo Centro Haitiano e atuo como terapeuta corporal. Tem cerca de 20 anos, mais ou menos, que eu trabalho com o Enneagrama. Eu trabalho comigo, eu trabalho com cursos e eu trabalho analisando as pessoas dentro dos seus padrões de funcionamento. Eu gosto muito de uma frase que eu vi uma vez de Santo Agostinho, e a frase diz assim: as pessoas viajam para admirar as grandes montanhas, os mares profundos, olhar as estrelas no céu, a profundidade na terra, e no entanto elas podem passar a vida inteira sem se admirarem. Não é verdade? Às vezes a gente esquece da gente mesmo, esquece dos nossos processos, esquece das coisas que a gente precisa desenvolver conosco mesmo, nos perdemos neste mundo emaranhado, nos perdemos nas relações, nos perdemos nas tarefas, nos perdemos nos pensamentos e nos desconectamos de nós mesmos. E no final das contas, o que vence a gente somos nós mesmos. É às vezes essa nossa dificuldade em lidar com o nosso mundo interior, com as nossas próprias sensações, é que vence a gente no caminho em que a gente vai fazendo. Falando sobre autoconhecimento, existem inúmeras ferramentas para a gente poder se conhecer, para a gente poder se trabalhar, a partir de terapias, a partir de acompanhamentos. Mas hoje eu quero focar numa ferramenta que para mim, como eu disse, foi muito especial, que se chama o Enneagrama. E antes de a gente falar o que é o Enneagrama, eu gostaria de dizer o que não é o Enneagrama. O Enneagrama, ele não é um sistema de classificação de pessoas. Ah, essa aqui é tipo tal, então ela é melhor. Aquela ali é tipo X, então ela é muito pior. Ele não é um sistema de rótulos, de etiquetas, de placas, onde a gente tenha que andar estampado dizendo: ai, porque sou assim, serei assado. Ele é um sistema voltado para mim, para o meu crescimento. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, para que a gente não passe a rotular os outros e classificar as pessoas. Não serve para isso. Este então é o símbolo do Enneagrama. Ele tenta traduzir, ou traduz para nós, a essência mais profunda dessa biblioteca de conhecimento. E eu quero desmontar um pouco esse símbolo, começando por este primeiro, que é o círculo. O círculo, ele é o símbolo da unidade. Ele é o símbolo da perfeição. Ele traduz para nós que tudo é uma coisa só. E a ilusão da separação, e a separação, na verdade, é uma grande ilusão, né? Todos estamos juntos, tudo está junto, toda a natureza, tudo o que pulsa está junto. Depois nós temos este outro símbolo dentro do Enneagrama, que é um triângulo. Um triângulo possui 3 pontas, para dizer para a gente que nós temos que sair da dualidade. O que é a dualidade? É olhar para as coisas como se fosse e ou. E passar a olhar para um terceiro ponto de vista, onde se equilibram essas ideias. Este outro símbolo, que é uma hexade, ele traz para nós o conhecimento de que tudo se reinicia. Nada é permanente nesse nosso mundo. A permanência é uma ilusão de que as coisas vão continuar assim para sempre. Não vão. Uma hora tudo acaba. O universo vai terminar, os planetas vão acabar, minha vida vai terminar e tudo vai, de certa forma, recomeçar de um jeito diferente. Isso acontece também dentro da gente. Então, isto vai produzir para nós esta figura do Enneagrama, onde a gente tem 9 pontas, 9 pontos de olhar o mundo, 9 formas de olhar o mundo, 9 jeitos de estar no mundo.
Hoje eu vou falar especificamente a respeito do Enneagrama das personalidades. Não quer dizer daquelas pessoas famosas, não. Personalidade é um termo que vem do grego. Quando no teatro grego eles iam atuar, eles colocavam uma máscara. E essa máscara era chamada persona. Significa então que para a gente viver no mundo, a gente põe uma máscara, um jeitão de ser, que não é necessariamente a gente. O primeiro conhecimento no Enneagrama que eu gostaria de compartilhar com vocês se chama Centros de Inteligência. Nós damos este nome porque a inteligência é aquilo que move todas as coisas. São 3 centros de inteligência. O primeiro a gente chama de centro mental, o segundo, centro emocional ou relacional, e o terceiro, um centro instintivo. A partir destes centros de energia, que todos temos os 3, mas a gente acaba se fixando numa forma de ser. Acaba olhando o mundo e vivenciando o mundo a partir de um jeito de encarar a realidade e encarar as coisas. Por exemplo, a gente pode encarar o mundo a partir de uma visão onde o pensamento, o pensar, seja a coisa mais importante. Então, eu me retraio e fico na minha cabeça, onde tudo faz sentido. Ou a gente pode encarar o mundo a partir das relações, onde me conectar com as outras pessoas é mais importante que qualquer outra coisa. Ou eu posso agir no mundo de forma intuitiva e muito impulsiva. Então, esta é uma forma de atuar também no mundo. Ou eu posso misturar um pouco destas energias e ter um pouco de cada uma. Mas se você for olhar, talvez no seu dia a dia, você vai perceber que você tem um padrão, às vezes, de atuar, de estar no mundo, que pode estar conectado a um desses 3 centros de uma forma mais permanente. Esses 3 centros, então, subdividindo, vão produzir 3 tipos de personalidade em cada centro. Ou seja, em cada centro desses, se a pessoa, por exemplo, é mental, ela pode ter, em relação a esta vivência, uma atitude mais aberta, mais recolhida ou mais disfarçada, vamos dizer desta forma. Cada centro vai ter uma emoção básica ligada a este centro. O primeiro centro, a gente começando de baixo para cima, que é o centro instintivo, é a raiva. A raiva como uma energia que faz essas pessoas moverem nas suas atitudes diante do mundo. O segundo centro, que é o centro relacional, é a ansiedade. A ansiedade como uma energia que faz para o outro, faz para si, uma energia de fazer as coisas. O terceiro centro, que é o centro mental, é o medo, como uma energia que me retira da realidade para que eu pense antes de agir. Eu quero falar um pouquinho de cada tipo para você, começando a partir do centro instintivo. Vamos começar do centro instintivo, onde tem mais energia, uma energia muito mais forte, né, para a gente poder falar. Então, como eu falei, a energia deste centro chama-se raiva. O que é esta raiva? É uma energia muito forte que vem de forma instintiva, impulsiva e regula a vida dessas pessoas. Nós temos 3 tipos lá, o tipo 8, o tipo 9 e o tipo 1, lidando com uma raiva. O tipo 8 vai ter uma forma de lidar com a raiva muito mais aberta. Então são aquelas pessoas que, quando entram numa relação, a raiva está presente. É uma forma de, às vezes, dominar o outro, uma forma de dominar a situação. Para esse tipo, estar no controle é muito importante. Por quê? Porque a raiva vai fazer com que ele esteja muito mais presente no corpo e nas sensações no dia a dia. Você conhece pessoas assim? O segundo tipo é o tipo 9. E o 9 vai ter, em relação a uma raiva, uma sensação de que eu não quero entrar em contato com isso. São pessoas que são muito pacíficas, são pessoas que são muito tranquilas, são pessoas que
Pode estar caindo canivete lá fora e ela está aqui tranquila, numa boa, assistindo o seu programa preferido, ou comendo a sua comida preferida, ou se relacionando com as pessoas preferidas dela. Porque tudo bem, afinal de contas, para que se preocupar? No entanto, essas pessoas acabam se tornando um pouco letárgicas, lentas em relação às atitudes que elas precisam tomar para si mesmas. O terceiro tipo, que também tem relação com a raiva, é o tipo 1. O tipo 1, diante da raiva, né, que é uma emoção, vamos botar entre aspas, suja, as pessoas acham como uma coisa feia, ele vai ter uma atitude, eu não sinto raiva, mas a raiva está presente no seu organismo. É o jeito como que ele fecha a mandíbula e olha para você com um olhar de seca-pimenteira, sabe? É aquela pessoa que transformou a raiva numa obsessão de colocar tudo perfeito, de deixar as coisas todas certinhas, sabe? A sua casa é impecável, o seu escritório, o seu carro, as coisas têm que ser do jeito correto, perfeito, para quê? Para ele não perder o controle. Porque para essas pessoas o controle é muito importante. Então esses 3 tipos têm uma ligação profunda com a raiva. Você se identifica um pouco com isso? Quero falar agora do segundo centro. As pessoas que estão ligadas ao centro, o centro relacional, o centro emocional, os tipos 2, 3 e 4. Para essas pessoas, o outro é quem faz sentido. A relação com o outro é quem faz muito sentido. Vamos começar pelo tipo 2. O tipo 2 são aquelas pessoas que, de certa forma, esqueceram de si mesmas. Sabe? Cuidar de si, cuidar das suas coisas, finalizar os seus projetos, cuidar das suas emoções, tocar a sua vida, é muito difícil porque ela está muito mais atenta a que o outro precisa. O que você precisa? O que o outro precisa? Ela está com os olhares voltados, os seus radares voltados para o outro, de forma a captar a primeira necessidade, ela vai lá e atende. Porque no fundo essas pessoas querem muito ser amadas. E ela acha que fazendo para os outros, ela tem uma chance de ser amada. O segundo tipo que a gente tem em relação à ansiedade e à relação, que está localizado nesse centro, é o tipo 3. O tipo 3 também tem uma ansiedade de fazer, mas essa ansiedade de fazer está muito mais voltado para o próprio sucesso. Porque o tipo 3 tem, um amigo meu dizia assim, ele tem um problema auditivo. Como assim um problema auditivo? Toda vez que ele ouve alguém bater palmas, é como se ele ouvisse dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele passa então a vida procurando este aplauso, procurando no outro um olhar em que ele se sinta engrandecido. E ele vai fazer as coisas buscando este olhar que no fundo, ele está buscando um amor, ele está buscando se sentir amado. O terceiro tipo, nesta centro relacional, é o tipo 4. O tipo 4 também é um tipo ansioso, mas em relação à ansiedade, ele vai introjetar tudo isso. São aquelas pessoas que acham que elas são especiais. Elas vieram no mundo com uma missão especial. Então, todas as coisas delas são especiais. O jeito de vestir, o jeito de arrumar o cabelo, às vezes. E dentro, no fundo, o 4 tem uma sensação profunda de patinho feio. Parece que eu nasci no ninho errado. Parece que eu me sinto estranho no mundo. Eu não consigo me encaixar no mundo, eu não consigo me encaixar nas coisas. Há uma grande sensação aqui no peito de um vazio muito grande. E o 4 vai passar a vida tentando fazer as coisas se tornarem especiais para que este vazio, de certa forma, seja preenchido. Então, 2, 3 e 4 vão lidar com esta ansiedade, né? Desta forma, um para o outro para o sucesso e o terceiro perdido um pouco nas suas emoções. E por fim nós temos o centro mental. O centro mental nós temos o tipo 5, o tipo 6 e o tipo 7. O tipo 5 vai ser aquelas pessoas que,
diante da vida, diante dos problemas, diante das pessoas, tem uma atitude de recolhimento, de afastamento. São aquelas pessoas que dizem assim, eu me basto para mim, eu não quero nem me misturar com os outros. Sabe aquelas festas, quando você está lá na festa, e aí você olha, cadê o fulano? Ele veio aqui? Ninguém nem nota se ele veio, se ele não veio, se ele passou, se não passou. Ou então ele está lá no cantinho, escondido, lá perto da mesa onde estão os quitutes, as coisas. Ou num papo muito privativo com uma pessoa que ele acha que tem um conhecimento que pode lhe dar. Então essas pessoas, de certa forma, estão à busca do conhecimento. Elas desligaram das suas emoções. É quase como se fosse um cabeção flutuante. Porque na cabeça, no conhecimento, as coisas fazem sentido. Mas no meu corpo, nas emoções, é muito difícil, é muito complicado tudo isso. A emoção básica deste centro é o medo. Então, eu tenho medo da vida e me retiro da vida. Um outro tipo que também está ligado ao centro mental é o tipo 6. O tipo 6 é um tipo que duvida de tudo. Sabe aquela pessoa que quando você pergunta para ela, e aí, o que a gente vai jantar? E ela responde, não sei. Aí você dá duas opções, macarrão ou pizza? E ela fala, ai meu Deus. Aí você dá uma terceira opção para ficar mais difícil, a gente pode esquentar a comida. Ai meu Deus, pronto, aí acabou. Ele entra numa ansiedade, ele não consegue decidir, ele fica ansioso, ele não sabe o que dizer em relação a isso. Então são pessoas muito ansiosas. Só que esta ansiedade é diferente da ansiedade que eu falei do 2, 3, 4. Ela é como se fosse um carro freado, com o freio de mão puxado, acelerando e soltando a embreagem. Sabe que fica patinando os pneus e soltando fumaça? É mais ou menos assim que o 6 funciona. Numa sensação profunda de que, meu Deus do céu, eu preciso resolver esta angústia. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer alguma coisa, mas não consegue tomar uma atitude, não consegue ir em direção da vida, porque começa a imaginar que tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado, vai acontecer um problema muito grande. Eu tenho certeza, eu estou certo disso, de que se eu dobrar a esquina vai aparecer um Godzilla ali. E isto faz com que ele tenha um congelamento na sua ação. Então, o medo vai fazer com que o 6 pare de agir, vai cada vez mais congelando o seu movimento. Um outro tipo, que também é do centro mental, é o tipo 7. O tipo 7 também tem o medo, mas é aquela pessoa que diz assim, que medo, que nada, eu quero é aproveitar o bom da vida. Então eu vou me jogar na vida e vou fazer tudo o que eu desejo. Eu vou escalar, eu vou subir nas montanhas, eu vou tomar banho em rio, eu vou tomar os melhores vinhos, eu vou ter os melhores amigos. Eu quero é viver a vida. Porque no fundo, na verdade, no tipo 7, é muito difícil lidar com a dor e o constrangimento das coisas. Então ele se joga como se fosse um bom vivant na vida, vivendo de forma assim, ai que vida maravilhosa é esta. Pensa demais, planeja coisas demais. Geralmente o 7 está aqui, está conversando com você, mas ele está pensando, puxa, agora à tarde, amanhã cedo, depois vai ter uma turma legal, vai ter um trabalho legal, vai ter uma coisa legal. E é muito difícil para ele estar aqui agora, nesse momento aqui. Ele está muito na sua cabeça, nos planejamentos, nas coisas. E às vezes as realizações não são tão intensas assim como ele acha que é. É um tipo muito positivista, que a gente chama um pouco de poliana, né? Que vê o mundo como se fosse cheio de flores e coisas bonitas e na verdade às vezes não é desse jeito, né? Subestima um pouco os perigos e tal. Então diante do medo ele vai se lançar na vida. Assim então é o Eneagrama. Ele vai dar pra gente estas pistas sobre como nós reagimos. Aí você pode me dizer, puxa, me identifiquei um pouco em cada coisa. Ok, é isso mesmo. Todos nós temos todos os tipos. Nós não somos, de certa forma, essa cisão profunda. Mas, se a gente for nos observar com uma lupa no dia a dia, nós vamos ver que certos comportamentos e certas sensações e certas emoções se avolumam muito mais do que outras, fazendo com que nós tenhamos um olhar mais focado em determinado tipo de personalidade. Então é isso que o Eneagrama traz para nós, esse autoconhecimento,
Este autoconhecimento, esta capacidade de ligar um observador de mim mesmo. Não como se fosse um juiz ou um policial que fica tentando ver as coisas erradas que eu estou fazendo. Não. Mas é um observador que a todo tempo fica olhando o que está acontecendo dentro de mim. Por que estou me sentindo desta forma? Por que estou me sentindo daquela forma? Por que reagi deste jeito? E atrás destas perguntas, buscando entender como é o funcionamento de si mesmo. Entender o funcionamento de si mesmo é a peça mais fundamental do autoconhecimento. E o Enneagrama é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Eu quero perguntar para você hoje, nesta noite, como está o seu processo de autoconhecimento? Eu citei numa das vídeos que eu coloquei no Instagram que o processo de autoconhecimento é como um poço redondo, onde tem uma escada que você vai descendo mais e mais e mais profundamente. Primeiro a gente começa no topo e a gente vai cada vez mais se aprofundando em se conhecer-se. Quanto tempo leva isso? Leva a vida toda. Até o seu último suspiro, você vai estar se conhecendo. Conhecendo suas emoções, conhecendo suas reações, conhecendo seus sentimentos, conhecendo a sua história, o que aconteceu na sua infância, nos seus relacionamentos com pai, com mãe, com irmãos, com professores, para que você chegasse a ser a pessoa que você é hoje. E o Enneagrama é uma grande ferramenta para a gente aprofundar neste autoconhecimento. Olha, foi um prazer estar aqui com você essa noite. Espero que este webinário ajude você a fazer uma grande reflexão sobre si mesmo. E eu espero vê-lo numa próxima oportunidade. Um grande abraço para você.